Fala galera, boa noite. Está começando mais um Del Podcast. Eu sou o Del, esse aqui é o Del Podcast. É, Feliz, mais um episódio, mais um convidado. Hoje nós estamos aqui com o pastor Igor Mascarenhas. Galera, eu pedi, ele é pastor, mas eu pedi para ele a liberdade de conversar aqui com ele e chamar ele de Igor. Pode, né? Sim, claro. À vontade. Então, nós estamos aqui com o pastor Igor. Rebeca aqui com a gente também mais uma vez, aqui por trás das câmeras. Galera, antes da gente começar, eu tenho que te agradecer por você estar aqui assistindo esse episódio, aqui nesse canal, mas te pedir para tu também te inscrever. Você que assiste, curte, até comenta, mas se esquece de se inscrever no nosso canal, por favor. Se inscreva no nosso canal que você vai contribuir muito com a gente, vai contribuir muito com esse trabalho. Porque o YouTube vai ver que pessoas estão se inscrevendo, estão comentando, curtindo, e esse conteúdo vai ser mostrado para mais pessoas, né? Como vocês mesmos dizem, o nosso conteúdo ele tem edificado muitas vidas. Então, faça parte disso. Me ajude a expandir, a mostrar esse trabalho para mais pessoas e fazer com que pessoas sejam alcançadas, né? Vamos falar dos nossos patrocinadores. Os de sempre, ADM Gestão Imobiliária, a ADR Construtora e a Desfrute Praia, do meu querido pastor André Neves, né? Conheça essas empresas aí, o arroba delas está na legenda desse vídeo, né? Uma imobiliária, uma construtora e a Desfrute Praia que fica ali no Pescador, né? Próximo da Litorânea. Eles têm delivery próprio, e mas também estão no iFood, né? A Desfrute Praia está Isso, no iFood também, né? tá. E nós temos o nosso parceiro aqui, ó, tô até passando aqui agora, Viva La Pizza, que manda pizza aqui pra gente de todo jeito. Inclusive, daqui a pouquinho tá chegando uma pizza pra gente, pra gente, pra gente bater um papo aqui. O papo vai ficar mais gostoso. Então, Viva La Pizza é arroba Viva La Pizza SLZ. Acho que é isso o arroba, né? Eu, eu tô bom de eu procurar gravar, né? O arroba do patrocinador. É uma boa. É uma boa, né? Mas é esse, é arroba Viva La Pizza SLZ, a pizzaria mais estourada de São Luís. Então acho que é isso, né? De Sim. patrocínio tá de boa. Pastor Igor, primeiro quero te agradecer, né? Por estar aqui com a gente nessa mesa, ter separado um pouco do teu tempo. Eu sei que é vida de pastor, é uma vida bem corrida, né? É bem diferente da vida da ovelha, né? Mas obrigado, pastor, por estar aqui com a gente, para bater esse papo, compartilhar um pouco da tua história, um pouco do que o que tu tem feito, né? Como cristão, né? Como servo, eu já dei uma observada em tudo que os teus trabalhos, as tuas frentes, e eu já queria há muito tempo, né? Te trazer aqui para a gente conversar, e eu acho que vai ser massa. Obrigado por estar aqui com a gente. Pô, a gente que agradece. É uma honra, né, poder estar compartilhando da nossa história, de alguma forma, inspirando, né, outras pessoas também a viverem seu chamado, Exatamente. a ouvirem o Senhor e dedicarem a sua vida em prol de algo que é maior do que nós. Que é maior, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que precisa inspirar as pessoas, né? A gente vir para cá, contar nossa história, trazer os nossos testemunhos. E não estou falando só de coisa boa, porque trazer às vezes um pouco das nossas lutas, até dos momentos em que nós perdemos, Sim. mas como nós vencemos, é importante, né? E mostrar que nós não somos o todo, né? Nós somos parte de um todo, né? E para a gente que é cristão, a gente trabalha em um reino que é de um Deus que é poderoso, né? Que tudo pode, que tudo fez, né, Igor? É isso mesmo. Como a gente sempre fala, né? A igreja não sou eu, a igreja somos nós, né? Então, cada um, nós somos um grande quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça de Deus, Gigante, né? gigante, onde cada um tem uma parte, foi liberada pelo Senhor e
para que essa peça esteja completa, nós precisamos nos aproximar. Nos Né? aproximar. Você tem algo que eu não tenho, eu tenho algo que você não tem, e nós precisamos estar próximos, estar próximo para estar completo. Exatamente. Eu acho que o podcast tem feito um pouco disso, né? Esse podcast aqui trazendo vários amigos, né, de várias igrejas e tal. E eu acho que é exatamente isso. Mas e como eu gosto de começar o nosso podcast, né? A gente está aqui hoje para contar histórias, né? A tua história de vida. E a gente sempre pensa que conhece o Igor, né? O Igor que está ali na missão, pregando, é pastor hoje na missão, né? Na missão cristã Casa do Pai, e é diretor no Instituto Casa do Pai. Isso, né? Isso mesmo. Então te conhece ali também como diretor, ali no trabalho social, não é isso? Mas tudo tem um começo, né, Igor? Tem um porquê, né? Existe sempre um porquê ali, como foi que Deus te encontrou, te pegou e tu foi caminhando para isso que tu é hoje, né? E aí, conta pra gente um pouquinho aí do teu começo, como foi que Jesus te encontrou, quem era o Igor antes de Jesus. Bom, tudo começou lá no ventre da minha mãe. Lá no começo. Gente, pode preparar aí para 12 horas de podcast. Então Deus vem preparando a gente ao longo desses anos, né? Eu tenho 13 anos que eu caminho com o Senhor, assim, mais próximo, né? 13 anos, né? 13 anos, mas 13 anos profundos no Senhor, né? Eu não nasci em um berço evangélico, né? Embora vinha de famílias cristãs, católicas, né? Mas a minha vida até 22 anos foi distante dos princípios, né? Então, um dia eu tive uma experiência com Deus na rua, uma parada de ônibus, no fim de semana, voltando para casa depois de 2 dias de curtição, bêbado, né? Sim, sim. Então, eu estava na parada de ônibus, tinha uma igreja na frente, estava na hora do louvor, e ali eu tive uma experiência com Deus. Foi mesmo, cara? Como se o Senhor tivesse atravessado a rua. Conta isso aí detalhado, porque eu fiquei curioso. O pessoal que já me conhece já não aguenta mais esse testemunho, a minha esposa, então. Como é o nome da tua esposa? Daliana. Daliana? Isso. Daliana, vai lá na cozinha, pega faz um suco lá, porque ele vai contar aqui essa história pra gente. Comigo, sempre que eu vou pregar, eu falo um pouco, né? Porque é muito sobrenatural. Foi muito sobrenatural. Eu sei o que Deus fez na minha vida. E tu não pode reter isso, Igor, porque pessoas precisam ouvir isso aí. E assim, eu era um cara extremamente promíscuo, beberrão, tudo que o mundo gera em um ser humano, né? Tudo que um ser humano... o mundo gera de uma pessoa que está totalmente distante de Deus. Isso. E, cara, a partir daquela experiência, acabou aquele cara. Então, assim, claro que a conversão é um processo de morte todo dia, Só que, assim, foi muito milagroso. Eu acredito que 50% foi resolvido naquele dia ali. É mesmo? Os vícios, né? Os hábitos, né? Mundanos, aquilo que feria a santidade do Senhor. Então, eu tive aquela experiência como se... A sensação, Del, é como se uma onda tivesse vindo lá, um tsunami, né? Sim. Quebrado sobre mim, sabe? Quando você está aqui na praia e, de repente, uma onda vem... Pum! Você cai e levanta assim. E tu não entende muito bem. E aí eu comecei a chorar. Naquele instante ali, eu disse assim, eu quero isso para mim. Fiz desse jeito, no meio da galera assim, eu falei assim, eu quero isso para mim. E eu acredito que ali Deus viu verdade, foi ligado algo no céu. Era um domingo, eu estava indo para casa do meu pai, morava só, mas às vezes dormia lá fim de semana, então ia dormir lá nesse dia. E a partir dali acabou aquela vida. Durante a semana eu comecei a deletar as músicas do meu celular, forró da época, pagode, reggae. Foi te limpando foi limpando tudo? Assim, tudo que não me edificava, e comecei a ir atrás de louvores, né? Cara, passa um louvor para mim. Ainda tinha muito... Era um infravermelho, o Bluetooth ainda não estava em alta, né? Cara, liga teu infravermelho aí. Chegava perto assim. Chegava perto. Passa a unção. E aí durante a semana trabalhando, ia pro cantinho, chorava, e Deus ministrando.
e aquela ansiedade por chegar no domingo, né? Porque eu queria ir na igreja e fazer a confissão de fé diante de uma comunidade, caminhar com os irmãos. Foi assim uma semana de muita ansiedade Isso com uma semana desse desse encontro. encontro naquela parada de ônibus ali já acabou tudo, né, para mim assim. Eu já tinha Foi só dentro o de fato de mim ter escutado o louvor ali, tu isso, olhou para foi na hora cara, do que louvor, né, loucura. do culto. Mexeu E, contigo, né, cara, cara? Deus me pegou bem ali, né? Aquela igreja, hoje eu passo lá, fica ali, tem o fest do Quatrack, né, em sentido direção do Quatrack. Aí tem um quebra-mola mais na frente, fica antes de um posto de táxi. Essa igreja não existe mais. Eu costumo dizer que Deus abriu aquela igreja ali só para me alcançar e enviou eles para algum outro lugar. Eu não Cara, lembro qual era a congregação, depois, enfim. E aí foi um processo de uma semana, Deus falando. E no domingo eu ansioso para ir para a igreja. para essa igreja? Não, Pra aí eu procurei uma igreja que tinha algumas pessoas que eu conhecia, né? Tinha parentes, então eu não conhecia, não tinha amigos evangélicos, Não né? era o teu Não ambiente, era o né? meu ambiente. Então, cara, eu preciso colar com pessoas que andem com Jesus, né? Porque senão eu não vou conseguir. Aí Deus, o Espírito Santo direcionou, né? Aí tem a Batista Nacional Nova Aliança, passei um bom tempo, assim, um tempo muito precioso. Pastor Reinaldo, que é meu tio, tem alguns parentes ali. Deus nos direcionou para lá. E nesse domingo eu lembro que eu cheguei muito ansioso, Cara, tu tava porque assim eu mesmo, queria, assim, por mim já começava com apelo. Eu fui lá só para ir lá na frente e tu fazer a tava oração. Eu desesperado para estava entregar tua vida, né? desesperado. E quando eu visitava as igrejas antes, né, eu ficava imaginando a hora do apelo, né, porque eu sentia que Deus estava me chamando, né? Só que é como se eu tivesse amarrado e eu não conseguia, cara, eu não consigo deixar isso aqui. E aí a gente fala, eu já posso falar agora para você que tá nos ouvindo, né? Que passa por isso, que eu sei que muitas pessoas passam por isso. Você visita uma igreja de dia de domingo e já fica incomodado esperando aquela hora do apelo, já talvez já saia incomodado, porque você até quer, mas você sabe que é uma luta, você tem muito, você olha para aquilo que você vive e vê que você não tem condição de deixar aquilo, cara, eu vou ter que mudar de vida, eu vou ter que seguir por esse outro caminho. E eu colocava numa balança e pesava muito aquilo que eu precisava deixar, né? Porque para mim o pecado era muito valioso, né? É bom pecar, senão a Verdade. gente não pecava. Até o dia que eu entendi que o Senhor deixou muito mais por mim. Deus entregou muito mais por mim. Ele deu tudo que ele tinha, o que ele tinha de melhor. E foi esse processo. Então, quando eu ia para uma igreja que era a hora do apelo, eu já saía. Cara, Deus está me chamando. Aí eu estou saindo e o pastor dizia: Deus está falando com você que está indo E embora. aí o cara acelerava mais ainda o passo. Oh, Deus, fala comigo lá em casa. Rapaz, mas é realmente, de vez em quando a gente está na igreja, a gente vê um momento do apelo, a gente vê alguns irmãos indo embora. Esses daí é o que mais estão querendo se converter e estão lutando, né, cara? Cara, ele está lutando, Deus está colocando o dedo na ferida e você sabe, eu chorava, Deus, eu não consigo, eu quero, mas eu não consigo. Então, é possível, continue orando, continue buscando o Espírito. E eu dizia assim: Deus, me ajuda a me libertar. Porque eu, desde sempre eu ouvi o Senhor me chamando. Só que eu não. Ah, Eu tu já via, tinha esse, eu vamos lembro. dizer assim, esse entendimento que Sim, existia sim. um chamado da parte de Deus Eu para tive, eu ti. tive uma experiência, um evento que tinha antigamente. A galera menos antiga, né? A Para galera não, mais nova vai para não saber. entregar tanto. A galera aí da época do Power Ranger vai entender, né? É, eu sou dessa época Isso também. mesmo. Tinha um evento chamado Maranhão Forró Fest, né? Sim, Era sim. sempre, era em julho, se não me engano, junho, acho que junho, né? Período junino, eram 3 dias de show, De festa, né? De forró, música e tal. ali nos anos 2000, 2001, 2003, por ali. Né? Já era bem novo, né, nessa época, mas conheci o mundo muito cedo, né? Entendi. E eu lembro de situações, né, era ali no estacionamento do Multicentro Sebrae. Então, eu lembro de uma experiência que eu tive, a gente estava na roda ali, a galera bebendo, tudo, e era como se Deus tirasse o meu espírito, assim, do meu corpo, e eu comecei a me ver de cima, lá de cima, né? E
como se eu comecei a ver onde eu estava e naquela perspectiva que eu estava vendo do alto, eu estava vendo a minha real situação que eu não conseguia ver naquela hora. Eu vi que eu era escravo, que aquilo não era a vida que Deus tinha para mim. E eu comecei a ver aquilo ali, o cara, que loucura. E na época a gente acha que como a gente chama, é lombra de bêbado, Lombra de né? Que a bêbado, gente fala né? aqui. E aí, de repente, eu voltava e eu olhava para o céu assim. E eu, cara, que loucura é Que essa, mano? lombra Aí é essa? por um determinado momento, eu conseguia ver a minha realidade, como é que eu estava. E sentia o Senhor me chamando, né? Então, eu passei muito tempo assim pedindo para o Senhor para me libertar, mas aquele que comete pecado, ele se torna escravo do pecado, né? Então, eu era escravo do pecado, até o dia que o Senhor Veio com veio, intervenção. pegou na minha mão e me puxou. Então, nesse Hum. dia, eu fui lá na igreja, depois de uma semana já sendo ministrado. E eu lembro que eu fui lá para. Eu não me lembro de nada que foi pregado, porque a minha cabeça estava assim: O o apelo, só apelo, faz o esperando. apelo. Nesse dia, cara, o pastor pregou muito e falava: moço, faz o apelo, pelo amor de Deus, eu estou aqui. Eu estava para ir lá, me deu o microfone aqui, eu quero aceitar Jesus. Na hora que ele foi falando assim, essa noite tem alguém aqui, eu já estava lá aos prantos, assim. Caraca, Aos velho. prantos, assim. Eu lembro que eu gritava, eu não vou sair mais de Tu, perto do meu tu pai. foi só nesse dia? Sim. Sozinho. E assim, quando eu olho assim ao redor, todo mundo, a igreja foi tomada por um quebrantamento, as pessoas vinham me abraçar. Aí depois, algo interessante, porque tinha uma tia que congrega lá, ela me chamou: meu filho, mas vem aqui, o que aconteceu? Está acontecendo alguma coisa? Porque da maneira que eu estava me entregando, assim, como se eu tivesse em estado terminal de morte, estava ali buscando o Tipo, Senhor. alguma coisa muito Alguma louca coisa tinha muito louca. acontecido. Logo para eu estar ali daquela maneira, Aham. não, eu só estava ali desesperado pelo Senhor. Não teve nenhuma situação é, a- pela Hum. dor, como a gente fala. Você não vem Aham. pelo amor, você vem pela dor. Graças a Deus, eu não cheguei aí pela dor, cheguei atraído pelo amor do Atraído. Senhor. E estou aqui até hoje, Até hoje, né? graças a Deus. 13 anos. Não, São 13 anos que 13 eu anos, caminho com o né? Senhor, mas que parece assim que são uma vida. É só um menino na fé, né? Mas assim, são 13 anos de muita profundidade, assim. Eu lembro que depois desse episódio eu passei uma semana chorando, quase que sem parar. É mesmo, amigo. Mas por Eu que, tava assim, o que é que assim, estava foi acontecendo um dentro de batismo ti? de lágrimas, assim. O entendimento que a gente tem hoje é assim: Deus me alcançou com um batismo de lágrimas. Assim, você que já foi na igreja, me viu pregar, eu prego chorando. Eu choro muito fácil. E Entendi. assim, eu passei uma semana e as lágrimas não cessavam. E Assim, aí cara, a é algo, família ficava é algo preocupada, ficava muito tentando sobrenatural. entender. Desde os 15 anos, eu moro só, morava Sim, só, né? sim. Então vim para cá para estudar, para São Luís, Ah, vim do sim. interior e morei um ano com uma tia, mas depois comecei a morar só, então não tinha ninguém assim, eu aproveitava as noites para estar orando, chorando em casa, mas no trabalho era assim, trabalhava no comércio nessa época e assim, estava na loja de varejo, de venda, e começava a chorar, eu ia para o depósito da loja, ficava lá e enxugava um pouquinho e ia, e foi uma semana, quase que sem parar. E ia para casa, não conseguia dormir, eu lembrava, cara, dei minhas noites para muitas festas, para muita resenha, eu vou dar as minhas noites para o Senhor. Então eu passava a noite mergulhando na Bíblia, na Escritura, orando. Então são 13 anos muito intensos. Então com um ano de convertido, sim, as pessoas achavam que eu tinha crescido naquilo dali, né? Uhum. Porque já Mas dominava é as por causa da tua escrituras, intensidade, né? já tinha muita intimidade com o Senhor por conta do Espírito conduzir dessa maneira. E não tive esses processos de, desviou hoje, volta amanhã, não. Até, graças a Deus, eu permaneci firme pela misericórdia do Senhor, né? Sim, sim. Então, Que não é porque fácil, não é né? fácil. Não é E assim, fácil. eu sei o que Jesus fez na minha vida, né? Aquela experiência foi muito sobrenatural. Eu vi o Senhor naquele dia. Eu caí do meu cavalo, né? E talvez tenha sido. Porque assim, o encontro da gente com Deus ele é muito individual, É, né, cara? Deus não me encontrou da igual forma que encontrou Rebeca, que te exatamente. encontrou, né? Deus ele é tão bom, ele é tão maravilhoso que ele tem um encontro para cada um, né?
E o teu encontro te causou um Cara, impacto muito, muito que já forte. tem 13 anos que tu chora. 13 anos que eu choro, eu lembro daquele dia e quando eu vejo que eu estou prestes a me afastar daquele nível de comunhão, eu me desespero. Não, Senhor, eu não quero sair desse lugar de comunhão com o Senhor, mergulhado no teu coração. E assim, eu sei de onde ele me tirou, meu amigo. É, né, Igor? Ninguém pode dizer que não foi sobrenatural a mudança. Tipo assim, você está um dia, você é bêbado num dia. Eu era praticamente alcoólatra, bebia É mesmo, todo Igor? dia, fumava. É, era dominado pelas questões promíscuas de internet, Sim. né? Pornografias, Mano, esse tipo tudo aquilo que o tudo mundo que o tem mundo para oferece, oferecer, né? sim. Mentira. Pacote completo. E aí, no outro dia, você tem uma mente totalmente diferente. Não tem método que consiga transformar o homem dessa maneira. Então, Sim. é sobrenatural, é o Espírito de Deus operando. Então, eu devo tudo que eu sou a Ele, aquilo que Ele fez na minha vida. Isso é uma coisa que quem não teve um encontro ainda com Deus e não conhece, não vai conseguir compreender, né, É Igor? difícil. Precisa experimentar, Precisa né? experimentar. Provar e ver de que o Senhor é bom, né? Então, busque experiências com o Senhor. Você que deseja isso, que tá assistindo, né, conduzido pelo Senhor, eu creio que Deus vai colocar pessoas, né, diante do celular, diante da tela, É, para ouvir, talvez esse testemunho. E, cara, é possível, eu estou vivendo tudo isso aí, eu não aguento mais essa vida, é uma vida chata. Mano, tinha hora que eu olhava pra minha vida e, cara, essa vida é muito chata, eu só falo bobagem, é só curtição, será que é só isso? Eu vou envelhecer dessa maneira? Chegou uma hora que tava tão chato, né? Mas que tu mesmo, que eu na mesmo, né? tua perdição, tu ainda Nem, conseguiu te nem avaliar. eu me suportava mais. Caraca, que Então é louco. possível, meu amigo. Busque o Senhor, Amém. ore, Deus, eu lembro que eu sempre falava alguma coisa, Senhor, me ajuda a me libertar quando eu tinha esses lampejos que Deus permitia assim, cara, você tá no caminho de perdição. Se eu voltar hoje, E você roda. ali era a bondade de Deus, né, cara? Porque a gente totalmente perdido e Deus cutucando a gente Cara, ali, né, cara? é puro amor do Senhor. Ei, Igor, mas aí beleza, tu na tua intensidade ali, nesse dia, enfim, tu te entregou, né? Sim. Te entregou a Jesus, e aí imagino que tu queria logo começar a se envolver, né? Na igreja, né? Como todo crente novo convertido. Chega com sede ao pote, querendo A- fazer tudo. Ali no primeiro amor, como a galera costuma É, dizer, né? Mano, eu comecei a testemunhar daquilo que Jesus tinha feito, né? Comecei a me tornar o chato do rolê. Então foi. eu só falava de Jesus, né? Para os Aham. meus amigos, trouxe uma galera para visitar a igreja. Teve amigos meus que ficou tão impactado que estavam inclusive no meu último rolê, né? De Aham. 2 dias de fim de semana. Aí uma semana depois eu tô na igreja, crente. Os caras olharam assim, o amigo tava semana passada com a gente ali, né? Choperia que eu não vou dizer o nome. Na bagaceira, né? E agora tá aqui. O meu último rolê, a gente Hum. fez um empréstimo no antigo Banco Real. Fez um real. Me- Todo mundo liso. Cara, vocês faziam o negócio, era Cara, 100% todo mesmo. 100% sem reserva, mano. Então por isso eu não posso ter reserva pro Senhor. Amém, Então cara. eu Amém. lembro todo mundo liso, querendo curtir, querendo beber. A gente foi lá, todo mundo tinha conta no Banco Real, que era a conta da empresa, Aham. né? E aí vamos fazer um real parcelado. Parcelamos em 5 vezes, 100 reais em 5 vezes. Naquela época dava para curtir um fim de semana, 100 Aham. reais. Hoje não dá Hoje não mais. dá. A gente foi lá, fez o real parcelado no nome de um e Uhum. fomos pra noite. Aí, uma semana Uma depois, semana a depois galera só te tá olha. eu, crente, chamando os caras para ir pra igreja. O cara que tinha feito, paga pelo menos os teus 20 reais Ai, cara. antes de tu deixar de sair com a gente. Então, foi assim, e assim, para quem me conhecia, hoje é fácil, me conhece pastor, está no Sim. instituto, então é difícil ver, né? Cara, É difícil, eu não consigo nem visualizar, criar, assim. então para você que está me conhecendo hoje, então, cara, não tem como, né? Esse cara tá viajando, mas quem me conheceu na época, né, foi muito louco para quem me conhecia. Foi muito assim confuso, como assim? Confuso, né? Esse cara aí, o Igor, eu era o cara, mano. Eu era o cara que ia na frente, Puxava. que organizava as festas, que chamava a Entendi. galera, que fazia tudo. Então, de repente, eu tô
Então foi bom que tu quebrou até isso, desanimou a galera. Desanimou a galera. Aí eu encontrava uns amigos, e aí, e as festas? Eu era o cara das festas. Aham. Ô, cara, entreguei minha vida para Jesus, eu sou outra pessoa. Aí o cara, de repente, tu via que o cara ficava assim, como assim, mano? Não é possível, né? Entendi. E Era graças a Deus, inacreditável pra galera. era inacreditável. Para quem me viu, né, antes de Cristo, para quem me viu depois de Cristo, para a mente humana não dá para entender. É confuso mesmo. Só quando você passa por isso que você entende e aí você vai acreditar de fato. Entendi. E, Igor, e como que tu começou, quando que tu começou a te encontrar, assim, porque a gente é assim, né? A gente entrega a nossa vida, a gente começa a nossa caminhada cristã, e aí com o tempo a gente vai percebendo para o que que Deus nos quer, né? Onde que Ele quer usar a Qual o gente, propósito, né? né? Qual é o propósito, que isso também é um processo, né? A vida do cristão, né, É. são vários processos, né? Mas para a gente se entender ali qual é a minha função aqui na obra de Deus, e tal. Isso demorou muito ou rapidamente tu? Foi um processo até rápido, né? Vamos dizer assim. Porque assim, eu sempre fui. Eu vim de lugares muito pobres, né? De comunidades carentes, lugares sem muito luxo. Então, eu sempre fui levado à questão das ruas, né? O meu coração é um coração. Eu sou Hum, evangelista, né? Eu sou o cara entendi. que gosta de estar nas ruas, que olha um mendigo e abraça e chora. Então, eu comecei para os ônibus, né? Aquilo que Deus fez em mim tinha gerado um impacto tão grande em mim mesmo, né? Assim, eu olhava para mim, cara, eu gosto disso agora, eu gostava de outras coisas, agora eu quero ir para a igreja. E eu tinha ansiedade por chegar o dia do culto. Então isso gerou um impacto tão grande em mim do que Deus tinha feito, né? Eu falei, cara, eu não Mas acredito Deus que, te virou mesmo de cabeça para cara, Deus, baixo, eu né? sou outra pessoa, cara, eu não, que loucura. As meninas ligavam, e aí, vamos ali, vamos para a festa. Eu não quero mais isso não, cara, me perdoe, eu quero Jesus, eu não quero mais isso aí. E eu comecei a querer que as pessoas ouvissem o que Deus tinha feito em Deus mim. tinha feito. Então eu comecei a ir para o ônibus, entregava ali o folhetinho e pregava sozinho. Sozinho e Sozinho, trabalhava no centro, no intervalo do almoço, eu ia lá no Mercado Central e conversava com a galera, e Deus me mostrava, vai ter um cara assim, 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 assim. Comecei a ter experiências sobrenaturais com Deus, comecei a ter visões. cara, Então, com a cara, vida que tu levava, então isso mano, era. cara, isso era surreal. Cara, isso aqui é muito louco, é Deus. Então, eu tive muitas experiências com Deus, de Deus curando pessoas, pessoas vomitando tumores na minha frente, Deus curando instantaneamente. Tudo isso desses teus trabalhos de rua aí e Isso, tal, com isso. mais necessitados, Então, mendigos. e isso começou a fortalecer a minha fé, né? Eu costumo dizer que a minha escola foi as ruas, né? As ruas, né? Os meus seminários de avivamento foram as ruas, foram as noites na Cracolândia, na Deodoro. Durante muito tempo eu comecei, basicamente, eu lembro que éramos 3, 4 amigos, né? Uhum. E nós tínhamos esse desejo de fazer algo mais específico, né? E aí nós começamos a visitar uma casa de apoio que tinha ali na Alemanha e recebiam pessoas que vinham tratar enfermidades aqui em São Luís, não tinha onde ficar e eu não lembro qual era o interior, mas tinha uma casa de Sim. apoio de alguma prefeitura do interior. E a gente, todo domingo, nos encontrávamos pela manhã, íamos para lá, e começávamos a fazermos um café e começávamos a falar, né? A pregar, a dar uma palavra de fé, de encorajamento para aquela galera que estava ali sofrendo, longe da família, tratando enfermidade, alguns com câncer, outros com enfermidades nem tanto assim, mas que estavam ali com alguma Cada um enfermidade. com a sua dor, né? Isso. E a gente começou a ver Deus fazer coisa. Gente que tinha doença no sangue, que no outro dia não tinha mais. Que loucura. Cara, que Deus está fazendo alguma coisa aqui. E eu comecei a ficar cada dia mais apaixonado pelo Senhor e por aquilo que Ele estava fazendo, né? Tudo isso ia só cada vez mais te empurrando, né? Para o Exatamente, exatamente. propósito. Aí depois de um tempo nós começamos, junto com outros amigos, nós começamos a ir para as ruas, trabalhamos durante muito tempo, levando um sopão de domingo, nós passávamos o domingo todo preparando e depois do culto nós íamos levar. Né? E depois de um tempo, a gente descobriu que era o único dia que não tinha, que ninguém levava sopa. Eu falei, Deus, por que a gente está vindo no domingo?
Aí a gente começou a conversar com a galera e eles começaram a dizer assim, ó, domingo é o único dia que ninguém traz. Porque assim, domingo a galera tá nos cultos, né? Nos E depois cultos. do culto a gente tá lá na pizzaria do... Qual é o nome? Viva la Tá vendo aí, pizza. ó? Faz o Pix for patrocínio. É. Depois do culto a galera tá no Viva la Pizza, então não tinha ninguém nesse dia. Todo dia, se você for na Deodoro, tem alguém, Tem alguma igreja, tem né? alguma Tem igreja, algum né? Deus sempre movimento ali. levanta alguém. Domingo não tinha, de repente a gente se viu lá no domingo, que era de fato o sacrifício maior, né? É verdade. Logo a gente passava o domingo todo pela manhã, ia comprar, depois ia fazer, e aí às vezes já ficava pela igreja, tomava banho, ia pro culto, eram 2 cultos, 5 horas, Vocês ainda iam 7 para os horas, cultos? ficava nos cultos, esperava terminar, e depois ia, chegava em casa 2, 3 horas da manhã. E, mano, Caramba. mas como eu encontrei o Senhor na Cracolândia, como eu encontrei o Senhor na Deodoro, no Mercado Central, esses lugares o que mais nos impacta é que você chega num lugar desse, você percebe que Jesus já está lá. E muitas vezes você é muito mais ministrado, você acha que você está indo dar alguma coisa, você tá indo receber. Meu amigo, nós tivemos muitas experiências com Jesus, por isso que eu sempre falo isso, cara. A minha escola foi as ruas, né? Foi onde o Senhor se manifestou, é onde eu consigo olhá-lo, né, mais claramente. Conheci muitas pessoas que estavam lá, que eram pai de família. É muita história louca, Cara, né? é Porque muita às vezes a história. gente olha assim de longe, a gente pensa que são simplesmente pessoas abandonadas que não têm história. A gente tem essa sensação que são pessoas que Ou um não têm história. vagabundo, alguém que escolheu. E aí quando a gente senta ali por uns minutos para conversar com aquela pessoa, aquele cara ele é um pai de família, cara. Que a Que maioria das vezes você vai encontrar a raiz, né? Tudo na vida tem uma raiz. Né? Alguns estão ali, conheci pessoas que estavam lá porque a esposa o traiu e o cara encontrou na droga e no álcool um refúgio para curar aquela ferida. Então todo mundo está ali buscando alguma coisa que supra uma necessidade, que supra uma carência e que supra uma ferida, Uhum. né? Só que buscaram em coisas erradas, buscaram no álcool, buscaram na droga, buscaram no crime. E aí a gente, quando vai para ali, vai para levar a verdadeira solução, né? O verdadeiro caminho, a verdade, né? É Vamos verdade. dizer assim, aquilo que vai suprir aquela necessidade. Então eu lembro de uma situação que me marcou muito. Era uma senhora, já era idosa, e a gente começou a perguntar para ela como é que ela foi parar ali. Era uma senhora, eu lembrava da minha mãe, ela tinha mais de 60 anos, e você olha assim, cara, uma A senhora. gente fica tentando, bicho, o que que trouxe essa. Isso, toda vez que eu olho alguém numa situação, eu penso na história daquela pessoa. Cara, em que momento da vida dela é, ela estava aqui num caminho, em que momento ela pegou uma rota que, como consequência, levou essa pessoa para aquele lugar. Então, nós começamos a conversar com essa senhora e ela explicou, né? Ela ficou viúva, ela era diaconisa em uma igreja, servia em uma igreja, Meu Deus. e ela ficou viúva. Perdeu o Ela marido. perdeu o marido e ela perdeu o cara que era o mantenedor. Ela não trabalhava. Trabalhava fora, né, remunerada. Ela trabalhava em casa, era Do dona lar, do né? lar. E o mantenedor morreu. Por isso que a gente precisa repensar o nosso evangelho em relação àquilo que Jesus sempre fala, a Bíblia sempre fala, cuidado com viúvas e órfãos. Né? Aí o que acontece? O mantenedor morreu, aí é aquele desespero, quem está em luto, né? E ela já tinha filhos que eram usuários, né? Que estavam no crime. E os filhos, mano, ofereceram droga para ela. Crack. Mãe, pega aqui, ó, que isso aqui vai ajudar a passar essa dor. Os Mano, que filhos, história os louca, velho. filhos levaram a droga para dentro de casa que viciou A a mãe, mãe, cara. uma dona de casa que servia na comunidade local, mas que muito provavelmente no tempo que mais precisou, por não ser abraçada enquanto viúva, alguém abraçou, alguém sempre vai abraçar. As pessoas estão em busca de abraços, mano. Aí às vezes tem um abraço do mal e o abraço do bem, né? Aquele que abraçar primeiro leva. Aquele que abre os braços, ó, eu tô aqui, eu vou te ajudar. E o mundo tem vários braços Uhum. abertos. E, mano, a situação daquela mulher, ela tava lá tinha um filho, uma filha naquela situação e uma neta de 13 anos,
que na época estava grávida, que tinha engravidado, que Tinha morava na uma rua, neta de 13 anos na mesma na situação e ainda estava ainda grávida. estava grávida, que tinha se vendido ali por uma pedra e engravidou. Cara, aquilo marcou a minha alma. Até hoje a gente lembra daquela situação. Eu lembro de um abraço que ela me deu com um choro tão profundo, tão profundo. E aí você imagina a situação, né? Ela abraçando assim, me ajuda, eu não consigo. E os filhos, e a gente tentando levá-la para uma comunidade terapêutica, né? Um lugar que iria acolher, para ajudá-la. Eu lembro que os filhos dela incentivando ela, vai mãe, vai, por favor, vai com ele, porque se a senhora for, a senhora vai ter força para nos ajudar também. Você vê que os Talvez caras, os mesmos filhos que ofereceram. isso, e os caras, você vê assim um estado de escravidão mesmo, o cara que quer, ele quer, quem tá ali quer sair, só que você não é mais dono da sua vida, você vendeu a sua vida, É muito difícil, é né, muito Igor? difícil, e aquela situação marcou. Naquele dia, mano, foi um marco, sabe? No processo da sua vida existem marcos, Sim. né? Coisas que marcam uma época, uma transição. Aquele dia marcou a minha vida, mano. Eu cheguei em casa, eu não consegui dormir, porque o desejo do meu coração era, cara, eu preciso me encher de Deus. Eu preciso mergulhar tanto no Senhor, amá-lo tanto a ponto de as pessoas para transmitir esse amor, esse poder de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então eu não consegui dormir. Eu entendi, cara, eu preciso mergulhar no Senhor. Eu preciso Tu sentiu necessidade demais. demais, porque eu entendi que eu não conseguiria fazer nada para aquela mulher. Com palavras, com persuasão, ou até que eu levasse ela para algum lugar. Mas se o Espírito Santo vier, meu amigo, acabou. É como ele veio sobre mim. Então, o desejo do meu coração era buscar mais do Senhor para estar tão cheio dele que chegar lá e liberar sobre ela, sobre aquela família. Foi assim um dos episódios que marcou a minha vida Mas aí, nesse tempo ela de rua. foi para essa Não, não casa. foi. Era uma situação muito difícil. Pesada. Depois nós perdemos contato. Eu sei que era muito complicado. E aquela história me marcou. E, assim, esses trabalhos de rua com essas pessoas, que a maioria delas acabam se tornando dependentes químicas, né? Uhum. É um trabalho muito difícil, né? E eu vejo, às vezes, até comentários dentro da igreja que esse é um tipo de trabalho que não tem muito resultado. Tu pensa desse jeito? É muito difícil, né? De fato, é muito difícil você resgatar alguém na rua, porque a nossa mentalidade é muito numérica, né? A gente foi muito formatado por resultados. Resultado. A gente mede o sucesso de um evangelista pela quantidade de pessoas que ele ganhou para Jesus. Então é muito número. E quanto maior o número, maior é o seu sucesso, né? Só que eu olho diferente. A Bíblia fala que uma alma para o Senhor vale mais que tudo. Então ele quer que todos sejam salvos. Esse é o desejo do Senhor. Mas se uma pessoa for resgatada, assim, se através da tua vida, eu penso muito assim, se através da minha vida eu conseguir marcar, imprimir o Cristo na vida de uma pessoa, eu marquei uma geração, eu não marquei uma vida. Porque a partir daquela pessoa vai sair uma geração. Ela vai ter filhos, que vão ter filhos, que vão ter filhos, e se lá atrás ela tiver tido uma experiência e feito uma aliança com Jesus, vai mudar não só a vida dela, a vida da sua geração. Então não para nela. Só que de fato é difícil você tirar pessoas que estão. O índice é muito pequeno de conversão, pessoas que vão para uma comunidade terapêutica, mas existe, não é zero. Não é zero. Então, se não é zero, há esperança. Então, é por esse aí 0,5%, 1% que a gente precisa continuar, Cara, né? é esse. E eu tenho pessoas hoje, né? Tem um rapaz que a gente conheceu, o nome dele era Alberto. Alberto era o cara mais improvável de sair da rua. Ele tinha uma cicatriz aqui, uma das últimas vezes que eu tinha visto ele tinha levado uma pedrada que pegou metade dessa parte do crânio, estava pro fundo. Meu Deus. Era o cara mais improvável de sair da rua. E depois de uns anos, eu encontrei Alberto ali na porta de uma lotérica, indo pagar uma conta bem. E a gente criou um relacionamento tão forte que eu não tinha como esquecer. Só que eu tive dificuldade de conhecer porque ele estava forte. Tava bem. Estava bem,
gordo. Esse problema que ele tinha no crânio não tinha mais, preencheu. Voltou ao normal. Voltou ao normal. E aí a gente trouxe ele para perto, acompanhou durante um tempo. Ele tinha saído de uma comunidade terapêutica, onde ele ficou quase 2 anos. Estava trabalhando no supermercado já há muito tempo. E hoje eu tenho contato com ele ainda. Ele já está aí há quase 10, acho que uns 5, 6 anos já. Bem. Ele foi a primeira pessoa que a gente tentou tirar da rua. Que a gente não conseguiu tirá-lo. Sim. Eu lembro que a gente tinha marcado com ele, ele ficou uma semana ansioso, a gente foi atrás de uma comunidade terapêutica que pudesse recebê-lo, e ele me ligava dos orelhões Da rua. Né? Irmão, você vem mesmo. Ele estava ansioso, muito ansioso. Eu vou amanhã, era um sábado. E ele, da sexta-feira, você vem mesmo? Irmão, eu estou ansioso, eu quero sair daqui mesmo. Só que nessa noite ele conheceu uma mulher. Aí no sábado, quando eu cheguei lá, o Alberto estava lá com uma mulher que ele tinha conhecido. Aí a cabeça baixa, aconteceu alguma coisa. Aí já tinha apaixonado nessa noite, foi uma seta, né, mano? E ele não conseguia mais ir. E eu lembro que eu fiquei muito revoltado. Fiquei, cara, eu não vou sair daqui sem ninguém. Eu não vou sair daqui da mesma maneira. E eu saí andando na Deodoro, era sábado, 3 horas da tarde. E no sábado, como fechava os comércios, não podia botar ambulante na rua, né? Aí era a hora que os ambulantes iam para rua. Tinha muito CD pirata nessa época, a galera botava uma toalha, E tinha um carinha que sempre ajudava um dos vendedores, né? Que era da rua. Morava lá na rua, esse cara. Eu saí procurando alguém assim, aí cara, tu quer sair daqui? Eu quero. E foi. Aí deixamos ele lá numa comunidade, cuidamos. Esse cara, depois de um tempo, saiu de lá, não tinha para onde ir, morou comigo, eu morava só, morou 2 anos comigo. Acolheu na sua casa. Tive que liberá-lo na época que eu ia casar, né? Aí não Por dava, favor, né? Aí não dava, e 2 anos já é suficiente, já. Igor, essa pausa aqui é importante. Meu Deus, muito. Chegando aqui, Viva La Pizza, chegando aqui pra gente. Uma pausa para os nossos patrocinadores. Olha aí, galera, acabou de chegar a pizza aqui. Acho que esse hambúrguer aqui, eu acho que é... Deixa eu logo abrir a pizza aqui. Olha aí, macho. O negócio é diferente. Você pode pegar e tirar aí com a mão aí. É diferenciado. Só botar aqui. Vai pegar pra ti? Depois. A gente já come, assim? Pode ir pegando aí, meu amigo. Aqui o negócio não espera nem os comerciais, não. Ao vivo aqui. Quem sabe come ao vivo, né? Esse hambúrguer aqui, eu acho que é um novo aí, que ele disse que é... E agora? Ah, não, ainda não é um novo, não. Vou deixar pra ele fazer essa propaganda lá no Instagram dele. Vou morder, tu quer? Pode comer, né? Tem barbecue, eu amo. Gosto muito. Nossa, eu me sujei demais, mas bora. Sim. Aí ele teve que... Casou, né? Ele teve que sair de... Exatamente. Aí liberei ele, depois foi para outra igreja. Desviou. Nos encontramos de novo, tentei ajudar. Hoje eu perdi contato, né? Mas enfim. Esse não era o Alberto. Não. Alberto era outro que se apaixonou. Se apaixonou. Né? Aí 2, 3 anos depois, 4 anos, não sei, desse episódio, eu encontrei o Alberto. O Alberto tá bem até hoje, tá casado. Deus restaurou. E assim, sempre que eu quero desanimar, sabe aquele dia que você tá sem desistir? Cara, será que é isso aqui mesmo? Sim, a hora que bate, né? Assim. Será que é isso aqui? Será que... É isso mesmo, Deus? Aí Deus usa um desses caras. Muitos deles têm meu número até hoje, aqueles que saíram. Eu tenho um que me chama de pai. Então, sempre que eu quero desanimar, já aconteceu isso várias vezes. Que a gente desanima, né? Tem uns dias maus, os dias de crise. Aí Deus usa esses caras para me ligar. Sempre tem um que me liga aqui. Stanley, o nome dele. Ele liga e... tô ligando para dizer que você é meu pai. Tô ligando para dizer que eu sou muito grato pelo que você fez na minha vida. Deus usou você para minha vida. É um cara que a gente conheceu na rua que iria cometer suicídio nesse dia. Depois, deu muito trabalho, não é fácil. Então, a maioria da galera não quer ou não entende, né, esse tipo de trabalho, porque é muito trabalhoso. Você emprega muita força.
demanda muito tempo, demanda muita coisa, muita dor de cabeça mesmo. Entendi, Muita cara. frustração, o cara tá bem aqui, amanhã não tá, mas não tem uma semente que saia da boca do Senhor, que seja verdade. lançada por Ele. Então, qual é o nosso entendimento? Nós somos semeadores, eu sou um semeador, eu estou semeando. O semeador saiu a semear, é o que fala a parábola, né? Então, ele está lançando semente. Então, tem semente que vai cair em um lugar bom, É e verdade. outro que não, e você não tem controle sobre onde ela vai cair, você vai lançar. Você tem não que sabe fazer- como é que está o solo por dentro. Então, você que é evangelista, você que é cristão, né? Entenda isso. Deus dá semente ao que semeia. Então, nós temos semente, nós temos a semente do Evangelho, do Espírito Santo. Semeie, libere palavras, profetize, porque uma hora ela vai cair em uma terra fértil. E ali é com o Senhor, é Ele quem dá o crescimento. Um planta, um rega, outro colhe, mas o crescimento vem dele. Então, o meu entendimento é esse: eu saio lançando semente. Uma hora cai no coração de um e Deus faz a obra. É bom a gente ter esse entendimento, né, de que a gente tem um trabalho, a gente tem uma missão, mas é como a gente falou aqui no começo, nós somos parte de um todo, né? Então a gente tem a nossa função aqui até aqui, tem aquela parte que é com o Senhor e também tem aquela parte que é com a própria pessoa, né, Igor? Eu lembro do Alberto, assim, a gente não... Só chega um mic mais para ti, pode puxar. Eu lembro do Alberto, a gente não chegou a tirá-lo da rua como a gente tentou lá atrás. Uhum. Aí Deus falou comigo, ó, você participou desse processo. Ele me lembrava, conhecia pelo nome ainda. Fazia anos. Porque todo domingo a gente ia lá, pregava, ministrava, orava, lançava uma semente. Alguém um dia pegou ele e levou para uma comunidade. E depois aprovou o Senhor trazer de novo para nós. Aí a gente teve um período de discipulado, mas cada um teve uma parte nesse processo, né? Deus usou cada um para fazer um pouco, né? E é um caso, né? E assim, eu confiro 1, 2, 3 pessoas que a gente tem contato hoje, que você vê que está vivendo uma vida diferente, né? No universo de 1000. De 1000, E é né, isso que a cara? galera não entende, cara, é muito difícil. Mano, mas é uma vida, é uma geração. Já valeu a pena. É porque como tu falou, né, essa pessoa, se ela for ganha, ela vai influenciar ali a geração dela, falando de família, mas ela vai influenciar muitas vidas. Olha só, tu foi encontrado por Jesus. Olha o tanto de gente que tu já influenciou, né? Então, assim, a gente não pode ficar olhando para números, É isso para mesmo. um Deus que ele é o Deus de todas as coisas, né, cara? É isso mesmo. Se uma pessoa for ganha, aquela pessoa, a gente não tem como ter noção do que Deus vai fazer através daquela Mano, pessoa. às vezes você tá ganhando ali um cara que vai ser Das nações, né? vai ser um Paulo, Aham. né? Vai ser um Davi, né? Vai ser um cara desses patriarcas aí que vai influenciar muita Que gente. vai ser referência no mundo, né? É isso mesmo. E foi assim. E aí, Foi à medida do que a gente foi caminhando, Deus foi moldando, né? A gente vai criando experiência. Nessa época, o Instituto nasceu dessa época. Eu gosto de trabalhar assim de conversar e falando de datas. Isso era mais ou menos que ano? 2012. 2012. Entre 2010 e 2012, a gente fez esse trabalho muito intenso nas ruas, praticamente toda semana. O Instituto, o Instituto hoje, ele é anterior à Igreja à Missão? Assim, a ideia, deixa eu contar como é que, nessa época, né, a ideia era ser uma comunidade terapêutica, um centro de recuperação. Na época a gente chamava muito... Oi? Um hambúrguer? Sim. Na época a gente chamava muito um centro de recuperação. Hoje já transicionou, é comunidade terapêutica que a gente chama, né? Então eu lembro que a gente chegou a fazer um estatuto, fizemos uma rifa para arrecadar dinheiro para poder legalizar, e a ideia era ter um espaço, alugar um espaço, comprar, sei lá, e cuidar desse tipo de pessoa, né? Pessoa em situação de rua. Então tinha já o estatuto. Só que aí a equipe meio que se desfez, Deus direcionou transicionou o tempo, né? E aí ficou arquivado, né? Já em 2015, né? 2015 Deus falou conosco, nós começamos a caminhar com o pastor Rogério, com a Missão Cristã Casa do Pai, né? Chegamos no segundo culto
da missão, nós já estávamos lá, eu e minha esposa. O segundo culto na casa de Na casa de Rogério. Rogério. Lá na garagemzinha dele ali. Éramos eu, minha esposa e mais acho que meia dúzia de casais ali. E depois de um tempo que tomou forma, né? Não sei se o Rogério falou aqui sobre como foi a questão da igreja, que começou, né? Da igreja, sim. A gente só não focou muito Sim, tomou forma. Aí você precisa organizar algumas coisas. Uma delas é a personalidade jurídica. Aí eu lembrei, não, eu tenho um estatuto. Eu já tenho um estatuto. Aí o estatuto do instituto, né? O CNPJ nasceu até como pessoa jurídica, Aham. né? Antes da igreja, tem mais tempo, Ah, entendi. né? Aí a gente usa esse daqui que já Serviu para a igreja. serviu para a igreja. Entendi. A gente já tinha projetos, questões sociais para se movimentar. E aí só mudamos a diretoria, fizemos uma ata, tudo, aquele processo burocrático. E começamos. E aí reativou, então, o projeto, né? 2017. Aí Deus começou a transicionar. Disse, olha, agora eu preciso de vocês como aí nos levou para a questão da prevenção. Hoje a gente trabalha o Instituto basicamente como prevenção. Não deixamos de amar e de cuidar aqueles que estão nas ruas. Sim. Mas a gente entendeu, né? Essa questão, você gasta muita força aqui para tirar um da rua. Né? É até mais inteligente, Você eu entendo. alcança mais pessoas trabalhando elas para não ir para a rua, crianças para não ir para a rua, para não serem um futuro dependente amanhã, do que você conseguir tirar pessoas da rua. Claro que a gente continua amando isso, tem pessoas que continuam. A gente está agora na missão com uma comunidade terapêutica que está sendo construída. Mesmo? Está sendo construída. Legal. Acho que até julho, eu espero que já esteja tudo ok. Fica aqui na Avenida General Arthur Carvalho, né? Bacana, o irmão Júnior está à frente disso lá na missão. Então, a gente continua amando isso, né? Essa pegada. Isso aqui. Aí Deus transicionou. Eu lembro de uma experiência que eu tive com Deus também. A gente estava num turno de oração e eu estava num canto aqui do templo, a minha esposa em outro, e Deus falou a mesma coisa. Deus falou assim, ó, chorem por aqueles que eu choro e se compadeça pelos que eu me compadeço. E a mesma coisa Deus tinha falado com a minha esposa. E aí a gente se encontrou para falar aquilo que Deus tinha falado e era exatamente a mesma coisa. Então Deus está nos chamando para aquela comunidade ali onde nós atendemos hoje. Na época a igreja estava na estrada da Maioba, ali em frente o conjunto, no bairro do Coabiano, em frente ali o conjunto Nova Aurora, por ali. E Deus começou a apontar aonde nós deveríamos atuar, né? Aí começou a surgir a questão dos projetos. Começamos com uma turma de jiu-jitsu, futebol. Aí tu já está falando um pouco de como que o Instituto funciona, né? Quais são as frentes lá dentro e tal. Como é que a gente... Como chegou até aqui. Você vê que a gente está em 2017, né? Quando nasce o Instituto. Como pessoa jurídica. Como empresa mesmo, uma organização. Mas a gente começou a atuar, eu acredito, lá para final de 2018. Né? Você vê que a gente começou lá atrás, em 2010, né? Aquilo que Deus foi gerando, foi construindo, gerando dentro de nós, ensinando, né? E aí a gente chega aqui, 2018, transicionando para 2019, quando a gente começou mesmo com mais frentes, né? Então começou a nascer, né? A ideia de servir a comunidade local, servir a cidade, com projetos sociais, com escolinhas de futebol, voltado para o nós temos basicamente 4 frentes, né? Voltado para o esporte, a educação, geração de renda e fugiu agora... Então, 3 aí, né? Esporte, educação, geração de renda. Aí ela tem aula de inglês, né? Tem aula de quê? Aí para o esporte, hoje nós temos futebol, jiu-jitsu, voleibol, oficina de dança. Na área de educação, a gente tem aí inglês, né? Já tivemos mais coisas, tivemos reforço, aula de português. Inclusive o Matheus que esteve aqui, que é lá da IBA, ele tem um projeto, né? Educar é Preciso, então ele fechou uma parceria. O Matheus. Eu brinco que ele era o nosso terceirizado.
Ele tinha uma equipe dele, Já, levava ele lá realmente a falou, equipe. ele falou aqui no Um episódio. trabalho muito, muito fantástico. Fez um trabalho Ele é um muito moleque diferenciado, né, cara? diferenciado. E a gente se estreitou, né? Temos uma aliança hoje com o Matheus. Legal. É um amigo, né? Então teve muita coisa voltada aí para geração de renda. Tem cursos, nós temos parcerias. Ano passado nós formamos uma turma de pães doces e salgados para famílias da comunidade, para os pais dos alunos. Já isso aí, esses cursos é para os pais dos Dos alunos. pais dos alunos. Que a ideia é alcançar todo mundo, né? A gente atrai as crianças, a mais alcance, mas cuida da família. Hoje nós atendemos... Muito estratégico, né? Bem aí bolado. A gente visita as famílias, vê a real necessidade, a gente faz resumindo, resumo, né? Uhum. Faz a matrícula, faz um cadastro familiar, como o IBGE. Entendi. Quantas pessoas moram na casa? Pega todos os dados ali da família. Qual é a renda familiar? Você tem pessoas aí com 15 pessoas com uma renda de Bolsa Família, por conta dos meninos. Se tirar os meninos... Acabou a renda. Acabou a renda. Então, a gente trabalha isso, essa questão da mudança de mente, de você ter uma profissão, dar uma oportunidade da pessoa ter uma profissão. Essas pessoas que fizeram o curso de pães, doces e salgados, muitos já estão trabalhando, outros começaram uma venda em casa e começou... mais uma vez eu vou ter que falar do que eu já disse aqui algumas vezes como a igreja é tão importante para a sociedade, né, cara? Na igreja a gente encontra muitas vezes as oportunidades que a gente não encontra aí no mercado. Nós né? temos, enquanto seres humanos, enquanto homens caídos, nós temos algo que nós herdamos de Adão, quando cai, que é... já sai dele. Gasgou. Que é a questão de transferência de responsabilidade. Entrou pelo lugar errado. O pior que o Monark tossindo no episódio igual. Não precisa não. Sim, Igor. Então nós transferimos responsabilidade. Então Adão peca, Deus o confronta. E você comeu o fruto que eu disse para não comer? Não, mas foi a mulher que tu me deu. A culpa é da mulher e de Deus. Outra habilidade do homem, dele se sair de tudo. Então, o que a gente faz hoje? A gente olha essa situação e culpa o governo. Não estou isentando ninguém da sua responsabilidade. Eles têm responsabilidade e vão ser cobrados, e precisam ser cobrados por isso. Mas eu entendo muito bem o que você está falando. Só que o que eu faço? Eu tenho algo. Deus te deu algo. Você tem algo precioso que Deus te deu. Você tem um dom, você tem um talento. Ontem eu lembro que eu fazia uma atividade escolar com meu filho e tinha uma palavrinha que era servir. Aí ele, o que é servir, pai? Falava de talentos e de servir. Né? Aí no final a frase juntava que Deus usa os talentos para servir. Né? Então eu ensinava ele, filho, você tem algo que você sabe fazer. Deus te deu um talento, Deus te deu um dom. E esse dom, ele não é para ser enterrado. A gente viu lá, você que já leu a Bíblia um dia, se não leu, procura lá a parábola dos talentos. Né? O Senhor vai dar um talento e aquele que pega o talento e enterra é o que é cobrado. Cara, Deus te deu algo. O que você tem aí? Você precisa entender que Deus nos deu algo precioso. Todos nós temos algo que pode ser usado em favor de alguém, pode mudar a história de alguém. Então, essa ideia de que eu não sei fazer nada, mano, eu nunca joguei bola. Isso não existe, né? Eu nunca joguei bola, eu sempre fui aquele último que era escolhido na hora de... Mano, eu dava aula pros meninos. E deixa eu te falar, e Deus usou. E Deus usava, porque tu te colocou à disposição, né, cara? Um cara que era o perna de pau, eu era o goleiro. Quem sabe quem vira goleiro, porque é o última oportunidade ali, pra quem não sabe. Ninguém queria ser goleiro e eu não sabia jogar e deu certinho, né? Então vai pro gol. Enfim, então a gente precisa deixar de transferir essa responsabilidade. Cara, Deus nos deu algo. Quando a multidão, naquele episódio da multiplicação de pães, né? Eu não lembro agora, um dos evangelhos vai entrar nesse detalhe, esse Lucas, mas ele vai dizer que quando Jesus chama ali, os discípulos, aliás, chamam Jesus, é melhor a gente liberar essa multidão para eles irem para casa, procurar alguma coisa de comer que está anoitecendo, não tem nada para dar para eles.
Jesus fala algo que, cara, é muito forte isso. Ele diz assim, ó, dê vocês mesmo de comer para eles. Como assim? Mas a gente não tem nada, só tem... Aí os caras vai no que eles têm, né? Só que achando que o que eles têm é pouco. E bem ali, Jesus já presta Exatamente. atenção. Então, ó, aqui a gente só tem aqui, ó, esses pães e esses peixes. Você tem? Que antes ele tinha dito que não tinha O nada, problema é né? que a gente limita aquilo que Não, Deus pode fazer a partir do pouco que você tem. é Mano, verdade. Deus não pode ser limitado. O pouco que você tem na mão de Deus gira muito. Né? Como diz aquele texto. Tô brincando. Eu cresci ouvindo assim, ó, o pouco com Deus é muito, né? Aquele versículo que não existe. Que não existe. Então, pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. E de fato, isso é verdade, né? Faz É um sentido. provérbio popular, né? Mas que tem todo sentido. Mas que tem todo sentido quando você olha para esse texto. O que você tem aí? Então, mano, todo mundo tem alguma coisa. Então eu comecei a olhar para mim, eu não sei fazer muita coisa. Mas eu olhei para dentro de mim e vi que, cara, eu amo essas pessoas. Eu tenho amor pelas essas pessoas, eu tenho amor por isso. Eu não sei fazer muita coisa. Então, e me lancei. Então e aí Deus começa a linkar pessoas, trazer voluntários, pessoas para servir, porque sozinho de fato a gente não consegue. Mas você tem algo que você junta com o outro, aquilo que a gente começou falando aqui, e junta com o outro, que junta com o outro, quando você vê, ó, A máquina está funcionando, tá né? funcionando, Deus está fazendo, pessoas estão sendo transformadas. E hoje lá no Instituto vocês cuidam mais ou menos de quantas crianças ou quantas famílias, né? Eu não sei como é que é esse controle que é feito. A gente atende diretamente hoje 100 crianças, né? Meu Deus, 100 E crianças. assim, nós reduzimos um pouco isso, né? Para poder dar um trabalho de mais excelência, né? Porque menino tem. E não é pouco, né? Mas nós limitamos também por conta da questão do que nós conseguimos oferecer hoje, né? Então, nós temos 100 crianças que são atendidas diretamente, mas indiretamente dá mais de 300 pessoas, né? Quando vai para a família. Quando vai para a família, né? Isso, aí tem a questão, a gente traz crianças para as atividades, né? Mas continuamos assistindo as famílias. Então, aí a gente pega a cesta básica e libera para as famílias. Temos um parceiro que é a Ótica Pague Menos. Preciso dar, preciso dar uma moral para os caras, que os caras são... bom tu falar até de como é que é para fazer com que o Instituto, que precisa de grana, né, mano? A Ótica Pague Menos, por exemplo, há 2 semanas atrás, eles ofertaram, né, 50 atendimentos, né, que nós parabéns que nós mapeamos. Fizemos 25 agora, né? Sábado agora, esses atendimentos, eles fizeram o atendimento e quem precisa de óculos vai receber o óculos. Os caras estão dando óculos. Só de óculos aí, que a gente foi calcular, armação tudo, né? Eles fazem a lente, consultam, dá mais de 15 mil reais. Falei com o Wagner, com a Mary, que são os proprietários. Cara, eu não tenho esse dinheiro para dar aqui, eu queria ajudar, mas eu tenho algo. Aquilo que a gente está entendendo, que a gente está falando aqui. Os caras têm algo. Cara, o que vocês têm? Dá você mesmo de comer para essa multidão. O que você tem? Cara, eu tenho... O cara entendeu. Cara, eu posso oferecer o atendimento e quem precisar de óculos, eu consigo. A maioria precisa. A galera que vê, que já usava, precisava usar, não tinha condição de comprar um óculos, tem lente cara aí, dependendo do óculos, aí é 500 dependendo mil. Do problema. De vista, exatamente. né, então da pessoa. É um custo alto. É um custo alto. Então, Massa. sábado agora, próximo sábado, eles vão estar entregando e a gente já faz a segunda turma de atendimento, mais 25 e assim continua. E aí a gente atende aqueles que são atendidos indiretamente, as famílias, né? As famílias, né? As famílias, os alunos que precisam. Isso aí também se estendeu também aos pais e tal? Isso, exatamente. Aos pais e até a comunidade, alguém que precisa, mas não está dentro do projeto, a gente não vai deixar de atender também. Eu tenho uma vizinha, ela não está aí, não tem filho, mas ela precisa. Vem. É para todo mundo. A gente serve a cidade, serve a comunidade. Tem gente que vem de longe. Olha, eu conheço uma pessoa que está precisando. Mora lá, vem também. Se a gente pode atender, a gente atende. E o resultado desse trabalho de vocês é gratificante demais. É gratificante. Você vê, né,
você vê a transformação, né, que o relacionamento, que o serviço causa, né? O cuidado, O né, cara? cuidado, o cuidado. Porque o que o Instituto está ali A fazendo é gente tem cuidando. crianças que estão desde o começo conosco, que você viu chegar, né? E o primeiro impacto, quando não são todos, mas é a realidade do Brasil, né? Quem sabe do mundo, né? Uhum. Que é uma realidade de orfandade, né? De você não ter a figura paterna. É o problema, é o mal do século, né? De homens que se isentaram da sua responsabilidade paterna, de mulheres que acabaram assumindo a sua e outra responsabilidade. Né? Então e isso causa muito problema dentro do coração do homem, né? Você não tem a figura de autoridade, aquele que dá destino, aquele que afirma a identidade, que essas são funções do pai, e você começa a entender por que você teve tanto problema na sua infância, na sua Por adolescência, uma ausência, né, cara? por causa de uma ausência. E a gente identificava essa galera, trazia para perto e começava a trabalhar, e você via pessoas que tinham problema, crianças que tinham problema com limites, né, com a figura de autoridade, a gente precisava se impor, mas como um pai, né, que cuida, que puxa o freio aqui por amor, e ao longo do processo você começa a ver o resultado A disso. mudança, A né, mudança, daquela cara, criança, daquele cara, você lembra como jovem. era fulano de tal, mano, como tá hoje? E, mano, é Deus, mano, é aquilo que o Senhor pode fazer. E a ideia é que essa rapaziada sejam pais de família exemplares, sejam cidadãos exemplares, sejam trabalhadores exemplares. É que a gente sempre fala ali, nós não estamos ali formando jogadores de futebol, atletas, né? E claro que a gente quer, se tiver alguém talentoso, É que, bom, né? que gere oportunidade, que o cara vença, se for uma ferramenta para vencer e mudar de vida, vai ser. Mas a ideia antes disso, é ele ser um cidadão, ser um bom filho, ser um bom marido, ser um pai de família exemplar. E a gente acredita muito nesse caminho que a gente está Esse trilhando. caminho. Porque assim, Deus falou, né? Nós estamos debaixo de uma palavra. Quando a gente começou, não foi também porque, eu quero, eu acho que vai ser. Não, a gente orou, entendeu, ouviu o Senhor, e estamos lutando para permanecer fiéis, porque aí entra o processo do dia a dia, né? Da dificuldade, né? Tem dia que você Sim. não vê nada acontecendo, tem dia que você tem uma necessidade e aí você, cara, mas cadê o recurso? Mas a gente também tenta não olhar para a questão da falta do recurso, porque se é o recurso que te movimenta, é a falta dele que te para. É, ele não pode ser o combustível, né, Exatamente. Então Igor? nós Porque começamos sem nada. Nós começamos usando a quadra da comunidade local, né? E, e Deus foi acrescentando. Hoje nós estamos no local, é alugado, mas eu tenho um sonho, né? Abrindo aqui para você que quer orar por isso, quer ajudar. Eu tenho um sonho hoje, eu tenho um sonho que Deus colocou dentro de nós, né? Porque isso não pode vir de mim. Né? tá certo. Deus colocou, ampliou isso, disse, eu vou fazer algo grande. Mas como assim, Deus? A gente tem um complexo esportivo, né? que seja referência, né? Em revelar atletas, em preparar alunos, em preparar homens e mulheres, né? de Deus, né? Imagina você ter um lugar no meio, e assim, no meio de uma comunidade, assim, né? Favela, gueto, tem que ser assim. Assim que E, não tem acesso a isso. Imagina você ter um campo de futebol, uma quadra, ter um lugar que prepare você para receber a galera, prepara. de preferência em um lugar assim, até desacreditado, né? Exatamente, onde essas coisas são de difícil acesso, né? Por Onde exemplo. geralmente não chega, né? Exatamente, exatamente. Entendi. Igor, tu também, eu estava vendo que lá no Instituto tem essa questão do esporte, né? Uhum. E tu pega alguns garotos e leva para fazer teste, né? É. Como é que tem sido isso aí? Como foi que veio essa ideia e tudo? A gente começou a olhar para o talento, né? Viu que tem uma galera muito boa. De ficar esse cara aqui, se ele tiver oportunidade, ele pode ser jogador. E lá atrás a gente começou a sonhar e orar por isso, né? Uhum. E de repente, né? O de repente de Deus, Deus é sempre assim, de repente, alguém nos procurou, né? Inclusive o Mateus intermediou isso. Foi? Conheceu um cara. Esse Matheus é o Esse cara Mateus é o mesmo. cara, né? Vote dele nas próximas eleições, né? Então ele
Ó, tem um olheiro aqui que quer olhar a galera, falei com ele, aí a gente marcou um jogo, o cara olhou e botou, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aí conseguiu um time para ele fazer um teste em São Paulo, né? Isso era no começo da pandemia, a gente não conseguiu ir porque fechou tudo. Fechou tudo. E agora nós estamos em abril, né? Uhum. Agora eu cheguei, hoje é terça-feira, no sábado eu cheguei de lá depois de um período de 15 dias, nós conseguimos ir lá, ele agendou com dois clubes, né? Nós levamos o nosso primeiro atleta, nós acreditamos que é o primeiro de muitos, Amém. e assim, foi muito bom o que a gente viveu ali, pela experiência, né? O atleta que foi o Richardson, né? O Richardson está desde o começo conosco, é um desses garotos que a gente viu a mudança, né? Viu o que Deus fez, né? Está conosco, foi batizado no instituto, é um menino de Deus, assim, para quem conhece, para sua família. Qual a idade dele? Tem 14 anos. 14. A faixa etária lá de idade, assim, do Adolescente, adolescente. 16, a gente também, depois de 17, 18, a gente não abandona não, a gente pega os caras já para trabalhar. Já está na hora, né? Exatamente. Então, surgiu a oportunidade dele ir agora, né? Então, fizemos tudo que precisávamos fazer, porque é um custo muito alto e as passagens estavam muito caras. Tem que se organizar bastante. E aí Deus começa a levantar a pessoa. Você dá um passo. Não, agenda aí que a gente vai. Sem um centavo no caixa. E aí Deus levantou um cara para pagar as passagens de ida, que eu nem conhecia. E aí a gente foi só com a passagem de ida, porque não sabia o dia que ia voltar, porque tinha que esperar o período de teste. Aí eu vou. Eu preciso voltar. Aí deixei a galera aqui vendendo uma feijoada, fizemos uma feijoada. Se movendo também, né? Eu fui só com a passagem, né? E o dinheiro do café ali no caminho. E a galera ficou vendendo o feijão. Quando chegou lá, crendo que o feijão ia ser vendido e vendeu e que faltou feijão, né? Pô, amém. E aí nós fomos lá, mas a ideia, além de levá-lo para fazer um teste, se ficar ou não, foi preparado para isso, você pode ficar, pode não ficar, mas é uma experiência, mas só o fato, né? Qual é o ponto-chave? É você tirar o menino de uma comunidade que nunca viajou, a gente brinca, né? Que ele nunca passou a ponte do Estreito, nunca mesmo, nunca foi em Ribamar. Então, nunca teve muitas experiências de vida. Então, o mundo dele era aquele ali. Então, o que isso pode causar dentro de uma criança, de um adolescente? Ele dificilmente vai ter sonhos que podem transformar a história dele. Ele vai ser limitado aqui dali. A realidade dele vai ser aquela. Em comunidades que são dominadas por tráfico, por roubo, por histórias vai entender difíceis. que aquele é o mundo, né? Cara, esse aqui é o mundo. Então, ele viajou de avião. Eu vou viajar de avião. Cara, e aí com uma oportunidade dessa... Eu fiz questão dele... A gente pagou um pouco mais caro, eu fiz questão de ficar num hotel. Eu poderia ter ficado em um Airbnb, alguma coisa um tanto mais barata, uma pousada, mas eu fiz questão dele ficar em um hotel bom. Ficamos em Itu, em um hotel bom, com jacuzzi, mano. Não queria mais sair. Aí eu vi nos stories, ó. Porque assim, isso... Tava parte do programa, não é porque a gente quis luxar, não, faz parte do programa. Imagina só, o cara nunca tinha tomado um banho de ducha, primeira vez. Então, experiências que ele começou a ter, que mesmo ele não ficando, se ele voltar, mas marcaram a vida dele, vai mudar. Cara, eu posso dar uma outra realidade para minha família através do estudo ou através do esporte, se eu de fato quiser e me esforçar. A mente dele mudou. Ele não vai ser mais a mesma pessoa. Expandiu mais, abriu mais nova perspectiva. Existe uma outra realidade, existe outro mundo, posso conquistar outras coisas. Existem outras culturas. Então a ideia não é trazer ele para o materialismo. Não tem nada a ver com isso. Mas Deus tem algo para fazer através da vida dele. Ele não precisa viver na miséria. Deus não tem isso, não quer isso para o ser humano, né? Ele não quer que o justo mendigue o pão. Não, ele quer que o justo sente na mesa e coma com ele. Então, nós estamos trazendo essas crianças para a mesa. Uma mesa do banquete do Senhor, onde ele tenha mais de uma opção e escolha. Cara, eu quero esse aqui. Esse aqui é o melhor de Deus para mim. E vai mudar a vida dele, vai mudar a vida dos filhos, vai mudar a vida da família. A comunidade vai olhar diferente. É possível sonhar, né? Exatamente. É possível eu viver algo diferente na minha vida.
Então ele ficou lá, ele não passou nos 2 primeiros testes que a gente fez, né, que foram 2 times, Mas e aí, como é que ele está depois desses 2 o testes? Ituano e o Guarani, mas ele foi preparado para isso, e não foi pela questão do futebol, foi mais pela questão física. A galera lá já é atleta, e os clubes, eles querem alguém pronto. A gente Hoje em dia tá vai para assim, fazer um teste, por mais que seja base, ele quer que o cara chegue, viste a camisa e jogue. Então ele chega assim, ó, ele está abaixo dos meninos aqui, o feedback. Mas não no futebol, olha, é muito bom a bola. Só que sem a bola, mas eu sei disso. Mas e aí? Só que a galera não quer mais ter esse trabalho de preparar. Só que aí Deus, meu amigo, Deus não, quando ele fala, ele se compromete com aquilo que ele fala. Então, assim, nós fomos lá com uma palavra, nós não fomos atrás, nós sonhamos e Deus falou e trouxe a pessoa, linkou, agendou o clube, nós fomos. E aí, no período que eu estava em São Paulo, eu conheci um cara que está trabalhando preparando crianças em escolinha para fazer teste no clube. Então, a escolinha prepara no mesmo nível dos caras e ele está nesse processo de preparação, fisicamente, com nutricionista, com suplementação alimentar. Agora há pouco eu estava falando aqui, ó, vou comprar os suplementos amanhã. Então, portas que Deus abriu que a gente não conhecia. Um lugar de confiança. Foi um período que nós fomos para fazer conexões, né? Para futuros alunos. Então, eu conheci, Deus conectou muita gente em nós. Muita gente de clube, essa oportunidade. Então, o cara está lá sendo preparado agora para voltar a fazer o teste e chegar no mesmo nível da galera. Chegar no mesmo nível. Passar um tempo lá para ser preparado fisicamente. Exatamente, taticamente. Para poder fazer o teste de novo, né? Exatamente. Assim, os clubes abriram as portas. A gente tem contato nos grandes clubes aí, Palmeiras, Corinthians. Isso é difícil, né? É um pouco difícil. Mano, é difícil. Os caras, eu estou com contato dos caras que transitam nesses clubes todos, né? Então é Deus, nós não fomos atrás disso. Deus abriu as portas falta é menino, falta é menina. Então agora, e transiciona, né? Deus vai mostrando os processos, a gente vai caminhando e as coisas vão clareando. A maneira que a gente caminha hoje no Instituto não foi como a gente pensava lá atrás. Porque assim, eu costumo dizer que Deus, o Rogério fala muito isso, né? Deus, ele não revela todo o processo, porque provavelmente se ele revelar todo o processo, você desiste de... Abandona. Você abandona. Se ele falar para a galera, ó, vai para o deserto, vai para o deserto adorar. Mas se eles falar só lá, vocês vão passar perrengue, vão murmurar, eu vou matar vocês. E vocês vão reclamar e muitos de vocês não vão nem entrar. Porque Deus queria que todo mundo entrasse. Só que o processo nos prepara para o propósito. Então, quando Êxodo 33:12, Moisés está tendo ali uma conversa com Deus. Deus disse que não quer mais ir com eles porque eles são assim, são um povo obstinado. Aí Moisés ali revela como é que ele tinha chegado até ali. Ele, Senhor, o Senhor me mandou vir até aqui, mas não me disse quem ia mandar comigo. Começa a reclamar a Deus, né? Você vê aí que Moisés tinha dado um passo de fé e não sabia para onde ia. O Senhor não disse que vai mandar comigo. Agora, eu quero te pedir um negócio. Me revela o teu propósito. Então, quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele ainda não tinha... Tipo assim, vai, mas eu ainda não vou. E eu ainda não te mostrei. Eu vou te mostrar, mas tu precisa sair. Então, o que a gente fez lá atrás? A gente saiu. Né? E à medida que a gente vai caminhando, Deus vai moldando. E vocês não sabiam, tu principalmente não sabia que ia ser o que é hoje, né? Não tinha dimensão. A gente não tem dimensão. E aí, depois dessa viagem em São Paulo, já mudou muita coisa de novo. Já veio essa questão, cara, Deus colocou um desejo de nós sermos, de fato, uma referência em preparar os meninos, porque preparar psicologicamente, fisicamente, taticamente... E eu não sei como a gente vai fazer, mas a fé está aí, né? Mas vai fazer. Deus vai levantar os profissionais, né? Da área tática, da área técnica, do educador físico, técnico, a estrutura do campo, a estrutura poliesportiva. Ele vai fazer. Que esse é o sonho de ter um complexo, né? Ele vai fazer. Anotem isso na data que você está assistindo isso aí. Não Amém. Porque eu quero ou porque eu tenho condição, porque a gente não tem condição.
humanamente falando, né? Entendi. Mas Deus disse que vai fazer, para a glória do nome dele, ele vai fazer. Nós teremos aqui em São Luís do Maranhão um lugar, não para a glória do Instituto da Missão, do pastor Igor, não tem nada a ver com isso. É porque os meninos que estão lá se congregam em outros lugares, são de várias comunidades, não tem, eles não, nós não somos empresários deles. Entendi. O Richardson está lá, e ele não tem obrigação nenhuma de se ele virar um jogador. Tu tá ali, o teu papel mesmo é o nos teu propósito, manter. É né, o propósito, cara? é colocar É o teu ele lá, propósito. mudar o destino dele, conectar ele ao propósito. E se ele não quiser, glória a Deus. Se ele quiser manter, né? Mas ele é um menino com esse coração, eu quero manter. Gera essa reciprocidade, só que não tem o peso, não tem obrigação, não tem um papel assinado. Você vai ser jogador e você vai ser, nós vamos ser os seus empresários. Não é isso. Não é isso. O empresário o propósito é conectar ele no propósito, mudar o destino deles. E nós teremos aqui em São Luís um centro de referência que revela atletas para enviar para clubes profissionais e eles já vão chegar lá prontos. Em nome de Jesus. Amém. Anotem isso e me cobrem Deus. Aproveitar e vamos orar juntos, né, Igor? É isso mesmo. Por esse sonho, né? Que é um sonho do reino, né? Exatamente. Não é algo que eu um dia acordei, eu quero fazer. Não, Deus foi gerando, né? Foi gerando isso no nosso coração. É dele, o plano é dele. O que a gente faz? A gente está buscando a medida do céu, a planta, né? A gente passa muito tempo orando, buscando a planta. Qual é a medida, Senhor? Qual é a planta daquilo que o Senhor quer fazer? Porque a gente entende que aquilo que ele fala, ele se compromete. A palavra que sai da minha boca é a que não volta vazia. Então, tem palavras que saem de outras bocas. Com essa, ele não tem compromisso nenhum. Mas a palavra que sai da boca dele, essa daí, ele garante o retorno. É verdade. A gente só precisa fazer a nossa parte, né? Isso mesmo. Tá sensível ao Espírito, vida de relacionamento com Deus. E muito disso faz com que a gente entenda parte dos planos dele, né? Não tudo, né? Sim. Mas parte. E como tu tá falando, esse sonho de construir esse complexo, né? É algo que Deus vem te revelando, né? Não é algo do teu coração. Né? Exatamente. À medida que a gente caminha, Deus aponta, abre um leque, mostra mais 1 metro à frente, né? Aí vão vindo assim as evidências, né? E a gente... Exatamente. E algo interessante que quando a gente enviou, eu sempre falo para os meninos, não estou enviando jogadores. Né? O Richard não foi enviado como jogador, ele foi enviado como missionário. Nós enviamos você como missionário. Você é um missionário. O nome dele é Richardson. Você é um missionário que joga bola. Nós estamos enviando você não um jogador que está em uma missão. Não, é um missionário que joga bola, que foi enviado para esse meio que precisa do evangelho, precisa de pessoas de Deus ali porque é um meio muito sujo, é muito fácil de se corromper, envolve muito dinheiro, envolve muito luxo, muita vaidade, muita ambição, né? Então ele foi enviado e foi discipulado, está sendo ainda discipulado. Sempre falando com ele, né? Sempre por telefone, né? E Igor, mas agora a gente, de toda essa conversa aqui, já deu para perceber qual é a tua veia, né? Tu gosta de cuidar de pessoas, né? Uma veia mais social. Mas eu acredito que tu deva ter referência, né? Pessoas que tu já teve experiências. Que antes de começar aqui o podcast, tu falou sobre esse missionário, né? Lá de Senegal, né? Sim. Que tu quase não deu certo a viagem lá. Já teve alguma dessas experiências, assim, de missões para fora e tal? Em outros países? Ou em outros estados, não sei. Não, tive pouco. Mas claro que tem pessoas que inspiram, né? Pessoas disse que ele veio aqui, né? Dar um treinamento, né? Tá falando do Carlinhos de Senegal. O Carlinhos de Senegal é um funcionário na África que construiu uma escola no meio da África para crianças, né? Que não tinham acesso. Então é um cara que inspira, né? Hoje inspira muita gente. E a gente vai conhecendo pessoas, né? Tem muita gente no anonimato. Pessoas que não estão aí não estão no Instagram. Não estão em evidência. Não estão em evidência. Talvez as minhas maiores referências, elas estão no anonimato. É mesmo, né? Elas estão no anonimato. Pessoas que ninguém conhece, mas que estão ali. Conheço muita gente que está
está levando um café da manhã ali num sinal, né? São esses que me inspiram, aqueles que olham para o pouco que tem, mas não se limitam, né? Mas estão indo, dia após dia, noite após noite, fazendo com os pães e os peixes que Deus deu para ele, mas não estão deixando de fazer. Estão se lançando, estão transformando pessoas. E basicamente é isso. Entendi. Cara, é impressionante, né? A gente é sempre surpreendido nesse sentido. Às vezes aquela pessoa, ou enfim, aquele lugar que a gente espera mais, né? De contribuição, Uhum. de ajuda, de suporte. No final das contas, a nossa expectativa é meio que furada, né? Sim. E aquele irmão que tá ali na dele, calado, não fala muito, de repente ele chega e, como tu falou, né? Com o pouco que ele tem, Um pouco ele tem. ele serve, né, E cara? essa é a oferta que chama a atenção do Senhor. Lembra da viúva? A viúva. Muita gente dando muito mais do que aquela viúva. Só que estavam dando um pouco do muito que tinha, né? Ela deu tudo, muito do pouco que tinha. Então, essa é uma realidade, né? Tem muito, mas eu acredito que Deus levanta pessoas para isso, né? Eu tenho orado esses dias, né? Para Deus levantar esses missionários que Ele entregou o recurso para esse projeto, né? Porque o recurso ele nos deu a planta, mas Ele deu o recurso para alguém. Aquilo que a gente volta lá para o começo. Sim, Alguém tem a outra parte, é né? verdade. Só que nós não vamos nos limitar por isso. Nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar fazendo com o que nós temos. Nós temos um espaço menor, temos essa estrutura, nós não vamos deixar de fazer porque eu vou esperar ter um complexo para poder fazer. Não, nós vamos fazer já desde agora, nós vamos começar a nos movimentar desde agora. Deus vai levantar as pessoas com os recursos, mas hoje a realidade é essa mesmo. É aquela irmãzinha que vende bombom na porta da escola, geralmente aqui nos surpreende, né? É uma história real, é uma das irmãs mais fiéis, né, na nossa Tu tá comunidade. falando algo aqui verídico. Verídico, a irmãzinha que vende lanche, que é sempre a primeira. Pastor, eu só tenho isso aqui, mas a gente sabe que aquilo foi o dinheiro dela da semana. Cara, isso me constrange, mano. Pessoas que estão entendendo e estão lançando a semente, não tem como essa semente não gerar um fruto. É isso. Igor, sim. E lá na missão, só para a gente entender, hoje tu é pastor lá também Sim, na missão, né? Tem atribuições lá, né? isso. Nós somos um dos pastores da missão, né? Estamos lá praticamente desde o começo, e a gente está lá cuidando de pessoas, Cuidando, né? porque esse é o ofício, né? Esse é o ofício, Cuidar de né? pessoas, preparar pessoas. Lembrei de outra coisa que eu ia te perguntar. Na verdade, é bom tu falar como é que funciona para quem quiser patrocinar, apoiar lá um instituto. Tem algum meio, um contato? Como é que funciona? Você pode entrar em contato direto comigo, a Ah. gente pode deixar aqui, né? Eu posso deixar na legenda o teu Eu contato. sempre desafio a pessoa a conhecer. Mas eu sou um empresário, não tenho tempo, mas quero contribuir. Não tem problema nenhum também, né? Sim, sim. Mas eu gosto muito de desafiar pessoas a conhecer, aqueles que querem servir, se tornar voluntário, que querem fazer uma oferta, né? Para você ver que de fato você tá investindo, você está se envolvendo com alguma coisa séria, algo que é real, algo que acontece toda semana, toda quarta pela manhã, você vai lá, tem aula de inglês, toda sexta pela manhã tem aula de inglês, toda segunda e sexta à noite você vai lá, a partir das 6 horas, tem o jiu-jitsu, lá a partir de 4 anos a galerinha tá lá. Se você for lá na quinta-feira à noite, nós estamos fazendo um culto, recebendo a comunidade local, cuidando, ministrando. Se você for lá no sábado de manhã, com sol ou com chuva, vai ter a galera do futebol vai estar lá, vai ter a galera da dança, vai ter aula de inglês. Então, eu desafio você a conhecer, nos procure, cara. Bem movimentada a semana, Eu né? quero conhecer. Vai lá, olhe, converse com uma criança, converse com um pai, pergunte para ele aquilo que está sendo feito ali, a seriedade, né? Nós prezamos muito pela seriedade, pelo caráter, Transparência, transparência. né?
Então, você vai ver que você não está se envolvendo com algo que começou ontem e amanhã, quando eu estiver cansado, vai acabar. Não, a gente sempre fala, se eu sair dali, Deus vai levantar outro, mas vai continuar. Nós estamos já há alguns anos, né? E eu acredito que o grande problema, ou o grande desafio, vamos falar assim, de projetos sociais são esses. É a perseverança. Porque assim, todo mundo tem projeto. Então, você falar aqui, tu tem um projeto. Você falar que você tem um projeto. Cara, eu tinha um projeto, eu tenho um projeto. E a maioria das pessoas já até começaram algum projeto. Só que poucos concluem. Porque todo projeto precisa passar por esse processo de maturação, de convicção. Porque assim, é muito fácil você ter um projeto quando está tudo dando certo, está tudo bonitinho, tá tudo formatadinho. Mas no dia a dia é muito desafiador. Quando chega o boleto é muito desafiador, né? Quando tem alguma demanda que você não tem como suprir, é muito desafiador. Aí tem que saber gerenciar. Tem que saber gerenciar pessoas, recursos, tudo. A questão do projeto em si, né? A execução do projeto, começo, meio e fim. Então, nós estamos sendo provados nesses primeiros anos, né? Eu digo nessa fase, né? Porque tudo aquilo que Deus vai fazer na tua vida, Del, tu vai precisar passar por esse processo aqui. Né? De consolidação, de saber se realmente... E provavelmente um dia tu já teve os dias de dúvida. Será que é isso? Com certeza. Cara, será que... Rapaz, eu queria ter aquele material, ou aquela câmera, ou aquele microfone. Você começa a ser puxado para trás, e aí você precisa tomar uma decisão. Ou você vai, ou você retrocede e começa outra coisa. Então, existem pessoas que estão nesse loop infinito, né? De coisas que começaram e não concluíram. Então, você está tentando um e não dá certo. Na primeira dificuldade, você desiste. Aí você começa outra coisa. Aí, na primeira dificuldade, você deixa. Ou na primeira oportunidade, você já muda de ramo. Então, você precisa entender, principalmente em relação ao propósito de Deus para a tua vida, cara, que Deus te chamou para fazer. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Vai precisar ser provado. Porque o que a palavra diz? É aquele que perseverar até o fim. Então, tudo na vida envolve perseverar. Se você é casado, tem quantos anos de casado vocês? 3, fazer 4. Glória a Deus. Amém. De muita perseverança. Perseverou muito. Vocês vão perseverar pro resto da vida. Eu estou indo para o 9º ano de casado. Então, você precisa perseverar. Na primeira dificuldade, se quiser voltar para casa da sua mãe, não vai ter casamento. Pela dificuldade, tu for dormir para a sala e você vai dormir todo dia. É uma porta que tu abre que não é boa, né, cara? Exatamente. A questão da inconstância. Nós precisamos, em tudo o que formos fazer, ser constantes. Então, foi isso que Deus falou. Você precisa ser constante. Então, eu busco essa constância, tanto na vida com Deus, quanto no trabalho ministerial. Cara, constante. É bater. É isso que ele está ensinando. Quando ele fala, ó, busque. Por que ele frisa? Por que ele repete? Ele faz questão de enfatizar. Ele está falando de perseverar. Ele estava dizendo, ó, porque talvez quando você bata na primeira vez, não vai abrir. Então, você bata na segunda vez. Por que parábolas como a viúva insistente estão na Bíblia? Ele está falando disso. Ó, tem hora que você vai chegar para o juiz iníquo, né, e ele não vai olhar a tua causa. Então, a Bíblia diz a parábola da viúva, né? Que ele vai lá, ela vai lá e insiste, e diz que se aquele juiz não fizer, porque ele quer, ele vai fazer por conta da insistência. A parábola do amigo insistente, o amigo chega de madrugada na casa do outro amigo, ó, acabou de chegar um outro amigo que está com fome e eu não tenho nada para dar de comer. Rapaz, já está tarde, vai-te embora, amigão, isso aí, né? Só que a insistência do amigo faz com que ele atendesse aquela demanda. Então, tem tudo na nossa vida que você for fazer, ele vai precisar passar por esse processo de convicção. A gente precisa ter paciência. Paciência, né, cara, porque a semente... Disciplina, a semente tem um tempo para germinar. Você não lança e ela nasce. Né? Tem sementes, né, que os teus filhos vão colher do fruto. Você não vai colher. Então, tem semente que você está plantando para a próxima geração. Então, se você for alguém imediatista, tem fruto que você não vai plantar e logo ninguém vai comer. Igor, eu tenho aprendido assim que às vezes a gente está se movimentando, mas parece que a gente está numa inércia, porque a gente não está vendo os resultados imediatos. Mas, cara, a verdade é que enquanto a gente está se movimentando, a gente está gerando algum resultado para algum tempo. É isso mesmo. E a Bíblia é muito clara com relação a tempo, né? Que as coisas são no tempo dele.
né? Então, assim, toda vez eu Tempo pra penso cada assim, eu não coisa. sei se eu vou falar alguma heresia aqui, mas eu penso que toda vez que a gente perde a disciplina ou a gente para de fazer algo que a gente estava fazendo, a gente congela alguma coisa lá na frente. A gente, É. a gente contribui para que algo que era para acontecer em um É. determinado Você perde o tempo, tempo. o time, né? A gente sabe que a gente tem um Deus que não é porque o Del aqui vai parar de fazer que pronto, parou a obra de Deus, não, ele sempre vai levantar alguém, É. né? Mas a gente tem que ter esse entendimento do nosso papel. Novamente a gente vai voltar lá para o começo. Nós como parte, né, do corpo, o corpo depende de mim, depende daquela minha função, né? Se toda vez que vier alguma tribulação, alguma aflição, eu parar, E eu vou assim, prejudicar todo o corpo. prejudica todo o corpo. Assim, quando o homem peca, ele não prejudica só ele. Ele não prejudica só ele, a casa dele, só o homem e a mulher. O que a Bíblia vai dizer? Ó, por tua causa, maldita é o quê? Toda a terra. Então, uma atitude individual lá em um jardim na região do Éden foi suficiente, aquilo que o homem fez ali, foi suficiente para afetar toda a terra. Então, tudo aquilo que eu faço aqui, eu deixo de fazer, ele não está afetando só a mim, Uhum. tá afetando toda. Aquilo que eu estou fazendo não está ali, que a gente está fazendo ali na comunidade do Novo Aurora, do Coabiano, não está afetando só o Coabiano, está afetando toda a terra, está Ah, é afetando uma verdade. geração. O Richard já está em São Paulo agora. Ali ele aprendeu alguma coisa conosco que ele vai ensinar ali, que vai afetar. Daqui a pouco, um desses meninos talvez estejam na Europa. Nós acreditamos que nós vamos começar a enviar meninos para os Estados Unidos. A gente comentava aqui Sim, em off, sim. né? Que um dos nossos projetos é enviar pessoas, alunos, para os Estados Unidos como bolsistas, bolsas esportivas ali para a universidade, para escolas. Então, assim, é aquela coisa, a gente não tem dimensão dos planos de Deus, cara. A Exatamente, gente só tem que dar o passo e continuar, né? exatamente. Não se limitar e perseverar, né? Ter convicção. Por isso que a nossa geração é uma geração muito confusa, porque assim, existe uma coisa dos nossos dias, né, que talvez não houve nos dias dos nossos pais, eu preciso assumir. Nós estamos numa geração de muitas vozes. São como vai Principalmente falar por aquela causa. ministração lá da. O pastor Joaquim fala, né? São muitas vozes, Aham, né? ele tem uma música assim, Sim, né? porque nós estamos em um tempo de muitas vozes. Imagina só, você liga aqui, você entra aí no YouTube, tem gente falando É, de tudo, mano. E tudo assim, o que Deus quer. falou tudo que quer, né? Então são muitas mensagens. Então, no meio dessas muitas mensagens, dessas muitas vozes, você conseguir discernir qual é a voz de Deus, o que Deus. Cara, é muito confuso. É muito difícil. Se você não tiver intimidade, uma vida com Deus para parar, entrar no secreto, trancar no teu quarto, entrar no secreto e ouvir o Senhor, você não vai conseguir, porque no meio dessas muitas vozes, a gente que pastoreia é muito comum. Aí eu vou dar aqui uma dica, né? Sim. Você quer despistar o pastor, né? Eu vou te dar um. Você quer me despistar? Chega para mim e diz assim: ó, Deus me falou. Acabou. Pastor, Deus me falou, eu tenho que fazer assim, assim. Deus me falou, eu tenho que andar de cabeça para baixo lá na Avenida Litorânea, plantando bananeira. Porque aí depois que Irmã, Deus fala, não cara, tem mais nada para se falar, tem algo para ser feito, né? exatamente. E eu não posso dizer mais nada, Não é isso que eu tô porque dizendo, foi né? Deus que falou. Eu não vou dizer, olha, meu, cara, Deus falou. Como é que você ouviu? O que eu posso falar? Você ouviu Deus. Só que aí o que acontece? Deus, parece que a gente tá vivendo uma geração que Deus é meio bipolar, né? Então parece que Deus fala uma coisa aqui, amanhã ele já está desfazendo o que ele fez. Esse é o Amanhã você problema. começou a fazer, Deus mandou você fazer agora, amanhã ele mandou você desfazer. Cara, tá confuso, Tá mano. estranho. Ele não é homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Né? O Deus que a gente conhece, o verdadeiro, o que a Bíblia está falando a respeito dele. Então, essa é a geração, né? Muitas vozes. Uma hora Deus. É o que nós temos hoje que acaba sendo um pouco. E aí você se torna alguém constante. Uma hora você começa algo e não conclui. E aí você quer começar algo novo,
porque se frustrou por não ter concluído o primeiro projeto. E aí você entra nesse loop infinito de infinitas coisas que você começou e nenhuma concluiu. Aí você começa a desmotivar, você começa a perder a força. Cara, você precisa perseverar. Uma das minhas mensagens para essa geração é persevere, Amém, cara. permaneça firme, meu amigo. Talvez Amém. hoje você esteja aqui, mas é só um podcast com 30 e poucos capítulos, ainda estou longe. Não, são passos. Para que você Amém. chegue no milésimo capítulo, você precisa começar o capítulo primeiro. E é um após o outro. É um passo após o outro, um investimento após o outro, um convidado após uma pizza. Quando você vai ver, Amém. você tá crescendo, você está aprendendo, você está errando no processo, mas você está aprendendo, porque o processo é pedagógico, ele nos ensina. O Igor que eu sou hoje não é o Igor que eu sou lá atrás, quando eu comecei no instituto, eu comecei na missão, quando comecei como pastor, Deus me chamou. O processo nos aperfeiçoa. A questão é que a gente está fugindo dos processos nas primeiras dificuldades. Na primeira dificuldade, o que o povo no deserto quis fazer? Quis voltar para o Egito. Sentiu saudade lá das cebolas. Foi. E não é algo novo. Embora essa geração tenha muito isso, mas é algo que está lá, está desde lá de trás. Você está indo, mas na primeira dificuldade, Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer, era melhor deixar essa gente lá no Egito. Não, cara, persevere, bata na rocha que vai sair a água, fale com ela. Lá na frente você vai chegar em algum lugar, porque Deus te chamou. Você está num caminho, você está caminhando. Agora, se você parar e recomeçar, você vai ficar no deserto aí 40, 400 anos, sei lá quantos anos, enquanto você não submeter ao processo de Deus para a sua vida, que Deus está nos aperfeiçoando. Nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Nós não iremos concluir. Então, essa é a minha mensagem. Nós estamos sendo aperfeiçoados, perseverando. Amém, amém. Amém? Pô, cara, eu ia te pedir para tu deixar uma mensagem, mas acho que não precisa mais, né? Essa daí serviu? Valeu? Boa demais. Igor, tô feliz, cara, de bater esse papo. Gostou? Cara, foi muito bom. Eu gostei muito e fico impressionado, assim, Glória a Deus. Tu é um cara sereno, mas conversando contigo dá para ver, assim, o tanto de paixão que tu tem. Amém, cara, glória a Deus. Pelas pessoas, né, cara? Assim, eu percebo, assim, que aquilo que Deus fez contigo lá naquela parada, em frente àquela igreja, parece que tu quer fazer a mesma coisa Cara, com as pessoas. eu quero, É essa a eu sensação. quero que as pessoas tenham essa experiência, mano. Né? Conheçam esse Deus que me abraçou, que me amou. Eu desejo isso. E a minha oração é que tu continue Amém. sendo assim. Glória a Deus. Que o teu principal combustível seja o próprio Senhor. Amém, né? amém. O teu relacionamento com Ele. Como a gente conversou aqui, se a gente for olhar para o lado, né? Se a gente for olhar aqui no horizonte, a gente vê só dificuldade, né? A gente só vê barreiras, obstáculos. Assim como a gente vê também muitas mãos, né? Muitas pessoas abençoando. Mas que, antes de tudo, os teus olhos continuem sempre no Senhor, né? Amém. E que todos esses sonhos, esses planos que eu creio que são de Deus, eles se realizem, meu amigo. Amém. Estou muito feliz Glória de ter a Deus. sentado aqui contigo. Foi um grande Muito homem bom. de Deus, cara. Amém. Foi muito bom compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido, né? Aham. Porque é algo que, de fato, a gente tem vivido. Por isso que eu falei aqui, cara, eu desafio você a nos conhecer, a conhecer aquilo que Deus está fazendo no Instituto, né? Porque é algo que nós estamos vivendo, é algo do nosso dia a dia, né? Do meu dia a dia, da minha esposa, já é o dia a dia do meu filho. Quando chega sábado de manhã ou quinta-feira, que a gente Já precisa... tá na rotina. Já está na rotina dele. Quando a gente fala que vai para o Instituto, ele... Eita, papai, vamos para o Instituto. Se eu digo que ele não vai, ele chora. Um sábado de manhã ele está lá treinando com a rapaziada. Quinta-feira ele está no culto lá. Pô, tu já tá gerando isso nele também, né? Gerando. O que eu posso transmitir para ele é esse legado, é imprimir nele essa paixão. Ele pergunta, papai, o que você vai fazer? Eu vou trabalhar, filho. Você trabalha com o quê, papai? Trabalha servindo as pessoas. Papai trabalha para Jesus, servindo as pessoas. Legal. Esse período que eu tive agora em São Paulo foi muito desafiador, porque eu nunca tinha ficado tanto tempo longe.
E foram 15 dias. Foi os Difícil. 15 dias que Deus não permitiu que eu passasse no Haiti, naquela viagem. Sim. Tentei ir para o Haiti e acabei não conseguindo sair. E foi os exatos 15 dias que eu passaria lá no Haiti, República Dominicana, no mês passado. Então, se eu tivesse ido, provavelmente eu não teria conseguido organizar tudo que eu precisaria para essa viagem. Aí eu entendi o propósito de Deus ter me segurado aqui. Provavelmente nós estaremos no Haiti no segundo semestre, né? E Deus já começa a apontar uma placa daquilo que a gente carrega para expandir, né? Ali naquela comunidade, naquela nação que é uma nação órfã. Então, o meu filho, nesse período, ele mandava mensagem: papai, já terminou o teu trabalho aí? Ele sabe que eu estou trabalhando, que o meu trabalho é esse, né? Então, e foi bem difícil a saudade, mas cada um segurou uma ponta, né? Enquanto eu fui, a minha esposa ficou aqui cuidando das coisas, cuidando da casa, porque isso faz parte da missão, cuidando do filho, cuidando das coisas. E nos dias difíceis, né, Deus trazia a palavra que diz que no Senhor nenhum trabalho será em vão. E essa é a nossa esperança. Vai valer a pena, né? Amém. Cada lágrima, cada esforço, cada suor lançado vai valer a pena. Igão, é isso. Gostei demais, cara. Amém? Glória a Deus. Valeu, Foi muito mano. bom estar aqui. Obrigado, de verdade. Obrigado por ter nos trazido, a desse espaço para a gente abrir o coração. Eu abri meu coração aqui, Foi. Né, para você. Tem coisa aqui que eu não costumo nem contar, né? Poxa, cara. Mas eu abri meu coração. Tem sonhos aqui, né? Eu sou daquele cara que olha, não conto para todo mundo. A galera que foi ensinada não conta para todo mundo. Mas é porque não são meus, né? Os sonhos que eu abri aqui são de Deus. E os sonhos de Deus jamais vão morrer. E eu creio que cada pessoa que vai assistir, que vai ouvir, se não puder ajudar de forma material, física, vai ajudar em oração. Amém. Né? Em nome de Jesus. Eu oro aqui, eu peço a Deus para que cada um que escutou o que tu compartilhou aqui de sonho, de projetos, as pessoas que vão ouvir, elas vão comprar isso e vão se unir a ti, a nós aqui em oração. E eu queria aproveitar e deixar meu abraço lá para o Instituto. Eu quero lá conhecer. A gente já até tentou, né, algumas conversas. Sim. A gente tentar ir lá, mas nós iremos ainda. Amém. São bem-vindos, serão bem-vindos. Amém. Rebeca até que já trabalhou, né, lá no como é o nome? Casa. No Projeto Casa, dava aula de inglês. Quem sabe legal. A gente pode contribuir de alguma forma lá também, né? E mandar um abraço também para a galera da missão, né? Rogério já veio aqui. Já é de casa. Mário Marcos já veio. Mário Marcos, agora tá faltando o Wesley. Pode MCCP. Eu disse para Rogério, disse que ia ser... vai mudar o nome. Eu disse para Rogério, vai ser temporada MCCP. Mas vocês são irmãos preciosos, né? Do meu coração, do coração da minha esposa, da nossa igreja também, sim. Né? Esse podcast aqui, ele levanta uma bandeira que é a bandeira de Cristo. Glória a Deus. Essa é a bandeira, né? Não tem nenhuma placa de igreja nem nada. Esse é o reino. Esse é o reino. Então, isso que nós acreditamos também. Então é isso, meu amigo. Valeu. Glória a Deus. Deus abençoe. Valeu. Você acabou de assistir um episódio do Del Podcast e eu quero te agradecer por isso. Se inscreva no meu canal aqui no YouTube, me segue no Instagram, @delpodcast e deixa um comentário aqui embaixo.